Salve Maria e olá a todos. Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso para conhecer a doutrina católica. Na aula de hoje iremos relembrar o conceito de dogma, porém também iremos fazer uma certa introdução à fé católica, tudo bem? E também, posteriormente a essa introdução, fazer aprofundamentos a alguns dogmas, certo? Então vamos lá. Pois bem, a religião é a realização ativa da relação do homem para com Deus. A religião atinge o homem como um todo, seu intelecto, sua vontade, seu coração, enfim. De toda a vida humana, ela é o princípio ativo e fundamental que informa e compenetra em todas as suas fases, dando-lhe a orientação para Deus, seu fim último, seu objetivo final. Então, religião é verdade e vida. Compreende primeiro o conhecimento de Deus e de sua relação com a criação, e em seguida a afirmação de Deus tanto por o culto prático, quanto pela disposição de querer orientar toda a vida para ele. O ser humano alcança, desse modo, a união com Deus, que é a sua meta final. Então, há uma relação estreita entre o conhecimento da verdade e a vida prática. A verdade é a norma da vida. Então, é preciso, antes de tudo, ver claramente a finalidade da vida e a tarefa que ela impõe, antes de se poder, é claro, a ela se entregar, né? Então, a clara compreensão da finalidade é a primeira condição de toda ação enérgica, viril, ok? Segue-se, por um lado, que o conhecimento da verdade sempre encerra valores vitais. A vida prática emana, por outro lado, das fontes profundas da verdade. A religião, como nossa aula mostrará, é não somente de interesse individual, como também é de interesse social. Então, uma aula completa da doutrina religiosa compreenderia o dogma, que são verdades a crer, a moral, que são deveres a praticar, e a liturgia, que são atos do culto. Porém, na aula de hoje, dogmática, iremos apenas nos ocupar e indicar os pontos de apoio que nela encontram a moral e o culto divino, para mostrar como essas duas partes se enquadram no conjunto da vida religiosa. Certo? Pois bem, um dogma é uma verdade revelada através da fé, certo? Porém, também é uma verdade revelada divinamente, certo? Os dogmas têm características indiscutíveis, por assim dizer, né? Porque, devido ao fato de ser uma verdade revelada, nós católicos confiamos que um dogma é uma verdade que está contida implícita ou explicitamente na imutável revelação divina, ou que tem com ela uma conexão necessária, uma conexão orgânica. Então, para que estas verdades se tornem em dogmas, elas precisam ser propostas pela Igreja Católica diretamente à sua fé e à sua doutrina, através de uma definição solene e infalível pelo Supremo Magistério da Igreja, Papa, ou um concílio ecumênico em conjunto com o Papa, e do posterior ensinamento destas pelo magistério ordinário da Igreja. Então, para que tal proclamação ou clarificação solene aconteça, são necessárias duas condições. A primeira é que o sentido do dogma deve estar suficientemente manifestado como sendo uma autêntica verdade revelada por Deus, e a outra é de que a verdade ou doutrina em causa deve ser proposta e definida solenemente pela Igreja como sendo uma verdade revelada e uma parte integrante da fé católica. Certo? Enfim. Bom, os mais importantes dogmas que tratam de assuntos como a Santíssima Trindade, Jesus Cristo, né, que são os dogmas cristológicos, foram definidos nos primeiros concílios ecumênicos, certo? E o Concílio Vaticano I, realizado na segunda metade do século XIX, foi o último a definir verdades dogmáticas, como primado
e a infalibilidade do Papa, certo? Enquanto que as definições de dogmas mais recentes que foram feitas por papas, né, foram a da Imaculada Conceição de Maria, em 1854, feita pelo Papa que hoje em dia é venerável Pio IX, e da Assunção de Nossa Senhora, feita em 1950 pelo também venerável Papa Pio XII. Tudo bem? Então, com relação a dogmas, temos uma grande variedade de dogmas, né, mais de 200, certo? Dogmas sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a criação do mundo, sobre o ser humano, sobre Maria, sobre o Papa e a Igreja, e por aí vai, certo? E iremos analisar aqui alguns principais deles, tudo bem? Bom, mas antes disso, né, temos que saber como se dá essa relação, né, revelação, fé e dogmas. Tá? Pois bem, o caminho que conduz para Deus, só Deus mesmo, e somente Ele, pode mostrar Ele e tornar acessível, manifestando-se e revelando-se pela graça. Nos tempos antigos, essa revelação foi feita por homens que falam em nome de Deus e por ele inspirados, né, os profetas, ou seja, mensageiros da vontade divina, né? Mas isso foi somente uma preparação, por assim dizer. Né? A revelação do e ele, por sua vez, provou por seus numerosos milagres, sobretudo pelo milagre de sua ressurreição, sua divina missão de trazer a verdade aos homens. E segundo o testemunho do próprio Cristo, ele é o Filho de Deus feito homem, a verdade encarnada. E como ele diz em Jó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a manifestação de Deus e da verdade divina na carne. Certo? Ele é a revelação de Deus. E a essa revelação o homem aderir ao Cristo, afirmar o Cristo, eis a base da fé, por meio da qual se estabelece o contato espiritual com ele. Cristo diz: São Paulo habita em vossos corações pela fé, como vemos em Efésios. Então a fé nos pode comparar o deserto à serpente de bronze, para serem preservados da morte, como vemos em Jó. E o contato espiritual com Cristo assegura aos homens a vida eterna. E por consequência, crer, né, significa entrar em contato vivo e vivificante com o Cristo, Filho de Deus. Pois bem, e porque o Cristo é o Verbo do Pai, por ele entramos em comunicação com o Pai. Sendo a fé um ato sobrenatural, somente a graça de Deus a pode produzir. E graça, né, que predispõe as forças da alma humana para as coisas divinas. Ao mesmo tempo, porém, a fé é um ato moral e livre. A entrega total do ser humano ao Filho de Deus, feito homem, né, e por esse ato de fé, o ser humano se enriquece interiormente, alcança luz sobre si mesmo e sobre o objetivo da sua vida, a sua finalidade. E o ser humano só pode receber a verdade divina de maneira humana. A verdade revelada se lhe deve apresentar sob a forma de conceitos humanos, em fórmulas, né, em orientações e orações, enfim, acessíveis ao seu conhecimento, à sua inteligência. Disso se origina a importância das fórmulas da fé, né, o dogma, né, que é uma verdade revelada expressa por uma fórmula ou uma oração, e da necessidade de zelar, né, sobre a sua integridade. E é preciso, entretanto, não esquecer que nenhuma fórmula dogmática poderia exprimir totalmente a realidade sobrenatural, o mistério da fé nela anunciada, certo? Bom, o amor pela verdade divina nos levará a querer conhecê-la mais profundamente
e haver a conexão sistemática entre os diferentes dogmas, aproximar dos mistérios a nossa compreensão por meio de analogias e comparações para tornar inteligíveis, tanto quanto possível, as verdades reveladas é a finalidade da teologia, certo? Então, sendo Deus, ao mesmo tempo, autor de nossos conhecimentos racionais e da revelação, torna-se impossível uma contradição entre a fé e a ciência, ok? Pode surgir, é claro, algum conflito transitório, quando se toma por dogma o que na realidade não é, ou quando, o que acontece mais frequentemente, se admite como cientificamente certo aquilo que, após um estudo mais profundo, aparecerá como engano. O homem, em geral, é inclinado a tirar conclusões demasiadamente largas de certos fatos, como, por exemplo, negar a espiritualidade da alma por observar que as atividades espirituais da alma dependem, frequentes vezes, de condições físicas, embora outros fatos, não menos evidentes, obriguem-no a concluir com segurança pela espiritualidade mais simples. Tudo bem? Magistério da Igreja. Assim, Cristo ressuscitado subiu ao céu após ter encarregado sua igreja de continuar a obra que ele havia começado na terra. Ele não quis deixar uma doutrina escrita que ficasse letra morta, mas um magistério vivo, capaz de se adaptar a todas as circunstâncias e necessidades. O ensinamento oral, a tradição, sempre foi para os homens uma força viva capaz de ganhar os corações. A Escritura, a Bíblia, por si só, não poderá substituir nunca a tradição e o ensino oral. Cristo se adaptou a essa exigência. Ele escolheu primeiro um grupo de discípulos aos quais deu o mandamento de ensinar a todas as nações. São os apóstolos que, por sua vez, em nome do Mestre, deixaram sucessores nas pessoas dos bispos. Em seguida, Cristo deu o primado a um deles, Simão Pedro, sendo o Papa o sucessor deste por instituição divina. E aqui temos algumas coisas importantes a serem ditas para complementar isso aqui, né? Como as atribuições do colégio apostólico, né, da união dos apóstolos. E assim, isso, né, são claramente afirmadas na Sagrada Escritura. Por exemplo, no dia da Páscoa, Jesus aparece aos apóstolos reunidos no cenáculo e diz-lhes: a paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. O Salvador conferiu, portanto, aos seus apóstolos o mandato que o Pai lhe confiara, de ensinar aos homens e de santificá-los. Renovou solenemente a imposição desse mandato pouco antes de sua ascensão. Aproximando-se deles, disse-lhes: todo o poder me foi dado no céu e na terra, e depois ensinai a todos os povos. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-lhes a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estou convosco até o fim do mundo. Desde a sua ressurreição, Cristo exerce seu domínio sobre o mundo inteiro, e em virtude desse seu poder, ele envia os seus discípulos, transferindo-lhes, por assim dizer, seu divino mandato. O Cristo entrega, portanto, a seus discípulos o triplo trabalho de doutores, pastores e sacerdotes. E São Lucas, né, diz a palavra: aquele que vos ouve, o mim ouve, e aqueles que vos despreza, a mim despreza. A consoladora afirmação do Cristo aos seus apóstolos, eis que estou convosco até o fim do mundo, já mostra que essa missão durará por todos os tempos, que eles deverão ter sucessores, porque haverá em todos os tempos seres humanos a quem será preciso anunciar a palavra de Deus e administrar os sacramentos, em nome do Salvador.
E é uma verdade histórica terem os apóstolos escolhido seus sucessores. Nas comunidades cristãs das quais mantinham a direção, eles nomearam um grupo de antigos, em grego presbíteroi, ou, hoje em dia, presbíteros, outras vezes chamados episcopoi, bispos, em português, de maneira que no começo os termos bispos e presbíteros eram empregados sem diferença alguma. Tudo bem? Porém, essa situação deveria mudar, né? Havia necessidade de criar uma hierarquia dentro do magistério. E São Paulo, indo a Jerusalém, né, antes de ser preso, desembarcou em Mileto. E como não podia ir a Éfeso para visitar a florescente comunidade por ele fundada, mandou chamar os presbíteros da comunidade de Éfeso e lhes fez a seguinte exortação: vigiai sobre vós mesmos e sobre todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu bispos, para a igreja do Senhor. Pouco a pouco, os apóstolos confiaram a um só a função de bispo sobre determinada comunidade, né? Aqui seria basicamente a origem das dioceses e dos bispos, né, propriamente ditos. Assim, São Paulo fez de Tito bispo da ilha de Creta e de Timóteo bispo de Éfeso. E eis o que São Paulo disse, né, escreveu, na verdade, ao Timóteo, bispo de Éfeso, né? Eu te exorto a reavivares a graça de Deus que recebeste por imposição de minhas mãos. Depois lhe faz essas recomendações. Presbíteros que governam bem são dignos de ser duplamente honrados, principalmente aqueles que trabalham na pregação e no ensino. Não recebas acusação contra um presbítero, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Repreende aqueles que faltam seus deveres diante de todos, a fim de inspirar temor aos outros. Conjuro-te diante de Deus, diante do Cristo Jesus e diante dos anjos eleitos, observa essas normas sem prevenção e não faças levado, nada faças pelo partidarismo. Não imponhas cedo demais as mãos a ninguém e não participes nos pecados alheios, conserva-te puro. É, portanto, pela imposição das mãos de Paulo que Timóteo é investido de suas próprias funções e tem, por sua vez, o direito de impor as mãos àqueles que estão colocados sob sua jurisdição e pelos quais é responsável. E também na epístola a Tito lemos: eu te deixei em Creta a fim de que acabasse de organizar tudo e estabeleceres, segundo as instruções que te dei, presbíteros em cada cidade, padres em cada cidade de Creta. São Tiago Menor, chamado irmão do Senhor, era o verdadeiro bispo de Jerusalém, por exemplo. Né? No tempo de Santo Inácio de Antioquia, do qual possuímos várias cartas admiráveis, havia já toda a hierarquia, com as atribuições nitidamente marcadas para cada um daqueles que dela faziam parte. Ele diz na epístola aos fiéis de Trales que sem bispos, presbíteros e diáconos não se pode falar em igreja. Todos vós deveis obedecer ao bispo como a Jesus Cristo e também aos presbíteros como aos apóstolos. Quanto aos diáconos, é preciso reverenciá-los como os mandamentos de Deus. Assim o dizem. Eu dou a minha vida por aqueles que são submissos ao bispo, aos presbíteros e aos diáconos. Os bispos são, portanto, os legítimos sucessores dos apóstolos, e os presbíteros, representantes e colaboradores dos bispos. Então, a sólida cadeia forjada, né, a sólida hierarquia forjada pela imposição das mãos e que nunca foi quebrada, vem dos apóstolos, né, até os bispos dos nossos dias. Ela garante a sucessão apostólica que, por sua vez, transmite a autoridade e a doutrina apostólicas. E é por isso
que somente a Igreja Católica detém essa sucessão apostólica totalmente lícita e legítima. Depois, né, nós temos a instituição do primado. Primado vem do latim primus, que significa primeiro, e que foi prometido e depois conferido a Pedro, um dos 12 apóstolos, né, para que liderasse os demais. Eis a promessa do primado a Pedro. Né? Jesus, estando perto de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem julgais que sou? Respondeu Simão Pedro em nome dos seus coapóstolos: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. E respondendo, Jesus disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Isso significa, só vou abrir um parêntese aqui, o que significa dizer que não foi a carne e o sangue que revelaram isso a Pedro? Significa que Pedro foi inspirado por Deus, né? Ele teve acesso a uma revelação divina de que Cristo era filho de Deus. E esse é um dos dogmas, certo? Então Pedro não criou isso, né? Ele recebeu do Pai esse dogma, certo? E, né, e a palavra de Pedro, né? Vós sois o Cristo, responde o Salvador com as palavras: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligares sobre a terra será desligado no céu. Certo? Então o primado é, portanto, prometido a Pedro sob uma tripla imagem. Pedro é a pedra fundamental que assegura para sempre a solidez indestrutível da igreja. Ele é o chefe na igreja, o chefe visível, né, da igreja, e a chave simboliza a plenitude do seu poder. E ele tem o poder de ligar e desligar, isto é, de perdoar ou reter os pecados em nome de Deus e de impor deveres ou dispensá-los. Então o próprio Cristo dá a Pedro, individualmente, o que havia dado ao colégio apostólico em conjunto, de modo que Pedro tem sozinho todos os poderes dos apóstolos reunidos. O nome de Pedro, conhecido entre os primeiros cristãos quando ainda não era usado como nome próprio, né, porque vai lembrar que antigamente Pedro era a rocha, né, por si só, né, é um acontecimento fundamental narrado no Evangelho. Na última ceia, Cristo insiste novamente sobre a infalível solidez da fé em Pedro e sobre a sua autoridade em matéria de doutrina. Ele diz lá em Lucas: Simão, Simão, eis Satanás a reclamar para vós joeirar como trigo. Porém eu intercedi por ti, para que não enfraqueça a tua fé, e tu, quando estiveres convertido, confirma os teus irmãos. O primado prometido a Pedro foi conferido após a ressurreição. O Cristo acabara de assistir à segunda pesca milagrosa feita pelos apóstolos, e após ter feito Pedro reparar a tríplice negação pelo triplo protesto do seu amor, né? Lá em Jó, né? Senhor, vós bem sabeis que eu vos amo. E Jesus disse-lhe: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Confirmando o pastor de todo o seu rebanho, chefe de todos e de cada um dos fiéis. Então a história mostra claramente que Pedro exerceu em seguida as funções do primado. É em torno dele que os discípulos amedrontados e dispersos pela crucificação de Jesus se reúnem de novo. Ele é quem preside, a eleição do apóstolo Matias e quem dirige o concílio de Jerusalém. É ele quem faz é ele quem faz o primeiro sermão no dia de Pentecostes e quem admite na igreja o pagão Cornélio. Certo? Paulo
São Paulo, chamado ao apostolado pelo próprio Cristo, vai a Jerusalém para ver Pedro e aí permanece durante 14 dias perto dele, né? Então, assim, quando Pedro, que em teoria ensinara que os pagãos convertidos à fé no Cristo não se deviam submeter às prescrições da lei mosaica, da lei antiga, se deixou intimidar pelos neófitos judeus, né? Os judeus convertidos de Antioquia, recusando-se a comer com os novos fiéis vindos do paganismo. Originou-se um conflito tão sério que o futuro do evangelho esteve comprometido, né? E esse fato prova a sua autoridade e, por isso, instado por Paulo, revoga sua decisão e se conduz praticamente de acordo com sua própria doutrina, de que a salvação é para todos, seja para judeus, seja para pagãos convertidos. Ok? Então, devendo a igreja durar até o fim do mundo para continuar a missão de Cristo, a pedra sobre a qual repousa deve existir igualmente para sempre. Porém, a questão que surge é unicamente esta: quem sucede a Pedro no primado? É fato incontestável que desde a mais remota antiguidade só a Igreja Romana reivindicou para si este direito. Os bispos de Roma baseiam sua reivindicação no fato de que Pedro morreu bispo de Roma e que eles lhe sucedem na sede episcopal. Porém, somente no século XI os patriarcas de Constantinopla tentaram roubar o primado sob pretexto de que Bizâncio, capital do Império Bizantino, substituir a antiga Roma, né? Por este fato, se vê como é arraigada nos homens e como se tem manifestado através dos séculos a tendência de fazer depender a sorte da igreja de acontecimentos políticos. Tendência é essa que a igreja, iluminada pelo Espírito Santo, tem combatido sempre com máxima energia. Assim, os papas romanos têm defendido eficazmente sua posição, fazendo notar que, se Roma foi honrada com o primado de jurisdição, não foi pelo motivo de ser a capital do império, mas por ser a sede episcopal de São Pedro. E são numerosos os documentos sobre o exercício do primado romano, e remontam à mais alta antiguidade. O Papa São Clemente escreveu em 96 d.C., portanto, ainda quando estava vivo o apóstolo São João, uma carta, o documento de sua autoridade, à igreja de Corinto, onde se passavam desordens. Lemos, entre outras passagens, a seguinte: aqueles que não obedecem às instruções que o Cristo por nós transmitiu, saibam que se tornam culpados de uma falta grave e correm o máximo perigo. Santo Inácio de Antioquia, bispo mártir, que já citamos, recomenda sua diocese à comunidade de Roma, da qual diz respeitosamente que preside a toda a comunidade na caridade. Caridade aqui significa todos os elementos novos trazidos à Terra pela caridade de Cristo e que constituem a essência mesma do cristianismo. Porém, iremos omitir, muitos outros textos, porque nossa intenção não é de escrever uma obra, né, não é de fazer uma aula de apologética, mas de teologia dogmática, né? Então, porém, não iremos deixar, em silêncio o mais importante testemunho de Santo Irineu, martirizado pelo ano de 202, ok? Então, querendo expor a verdadeira doutrina tradicional desde os apóstolos, Santo Irineu acha de grande utilidade estabelecer em cada igreja a sucessão dos bispos, partindo dos apóstolos. Mas, como seria um trabalho muito longo, resolve fazer somente para a igreja romana, o que é suficiente, porque toda a igreja, os fiéis de toda parte, devem estar de acordo com essa igreja de Roma, em virtude de sua autoridade mais poderosa, né, por conta do primado. Então, o primado de Pedro e de seu sucessor, o bispo de Roma, que vai até hoje, né, sendo Paulo Francisco, não é somente
primado de honra, mas um verdadeiro primado de jurisdição, que compreende o poder episcopal, real e direto, sobre toda a igreja, ao qual todos os fiéis se devem submeter. Este poder se estende sobre tudo que é necessário ao governo da igreja, como conclui o Concílio Vaticano I. Infalibilidade. Tá? Esse aqui é um tema muito longo, né? É um dogma extenso. Porém, vamos lá. Cristo instituiu o magistério da igreja para continuar sua missão, para iniciar todos os homens de todos os tempos na doutrina revelada e conservar absolutamente íntegro, intacto, qual precioso tesouro chamado depósito da verdade revelada, ou depósito de fé. Fide depositum, em latim. É evidente correr o risco de falhar, e se os fiéis não tivessem a garantia de que é o próprio Cristo o Mestre, quem, por esse meio, lhes propõe sua doutrina. Em outros termos, o magistério da igreja deve ser dotado das prerrogativas da infalibilidade. Ok? Realmente foi a infalibilidade prometida pelo Salvador à igreja. Tá? E São João repete em muitos lugares as palavras do Mestre, prometendo à sua igreja o Espírito Santo, ao qual, de propósito, chama o Espírito da Verdade. Na sua despedida na última ceia, disse Jesus: ainda tenho muitas coisas a dizer-vos, porém, mas ainda não as podeis compreender. Quando vier, porém, aquele Espírito da Verdade, ensinar-vos toda a verdade. Insinua a mesma ideia quando, enviando os discípulos para ensinar a todas as nações, promete estar com eles até o fim do mundo. Isso porque São Paulo chama a igreja de a coluna e o fundamento da verdade, né? A coluna e o sustentáculo da verdade. Então a promessa da infalibilidade ressalta com perfeita evidência da promessa do primado feito a Pedro. Se Pedro é a rocha que as potências do inferno não poderão jamais abalar, se o Cristo ora para que a sua fé não desfaleça e ele possa, por sua vez, confirmar na fé os seus irmãos, vemos nisso claramente afirmada a infalibilidade de Pedro. E esse privilégio não lhe foi dado somente para a sua pessoa e a duração de sua vida, mas para todos os tempos, portanto, também para os seus sucessores. E os testemunhos referindo-se ao primado do Papa de Roma atestam também a fé na infalibilidade da Igreja, principalmente da Igreja Romana, de Santo Irineu. Né? E vale dizer que o Concílio Vaticano I não enunciou, portanto, novidade alguma quando definiu o dogma da infalibilidade papal. Certo? Só um momento, beber uma água aqui. Pois bem, a infalibilidade foi concebida a Igreja para um fim claramente definido, que traz seus limites e indica a sua finalidade. A Igreja é infalível no domínio da fé e da moral, ok? Sua missão é expor fielmente a doutrina e protegê-la contra todo erro. Não é, porém, infalível em questões de ordem puramente natural, tendo a Igreja a missão de interpretar a doutrina do Cristo, a revelação, existe a possibilidade de um progresso e de uma evolução nas verdades da fé. Sem dúvida, a revelação feita para todos os homens já está concluída e completa desde a morte de Cristo. Nada de novo é acrescentado, nem surgem novas verdades de fé. Acontece, porém, que nem todas as verdades reveladas, nem todos os dogmas, se manifestam desde o início com a mesma clareza à consciência humana. Certa verdade, outrora admitida implicitamente e sem que disto se tivesse clara consciência, pode ser mais tarde proclamada pelo magistério da Igreja, porque sempre esteve contida nas fontes da revelação. Deste modo, dá-se na Igreja o que poderíamos chamar um crescimento na revelação. E esse crescimento chamamos evolução do dogma, no sentido católico da palavra. O magistério eclesiástico é exercido de duas maneiras: pelo magistério ordinário ou pelo magistério extraordinário.
Então, quando uma verdade é ensinada em toda a igreja, como doutrina revelada, como dogma, trata-se de um magistério ordinário. Estamos diante de uma verdade certamente revelada quando todos os bispos espalhados pelo mundo católico ensinam tal doutrina como contida na revelação, quando a doutrina ressalta evidente de uma prática geral, como a oração, por exemplo, e antes de tudo, quando na celebração da liturgia se manifesta a fé da Igreja Universal. Divergir de um ponto de doutrina considerado pela Igreja Universal como verdade de fé é, evidentemente, colocar-se em contradição com a crença da Igreja, portanto, cometer uma heresia. Tanto o Concílio do Vaticano I, realizado em 1870, como já antes, Papa Pio IX, em 1863, ensinam expressamente que a doutrina do magistério ordinário da Igreja deve ser considerada como verdade de fé, no sentido restrito da palavra. Sirva de exemplo, ordinário magistério da Igreja há um magistério extraordinário, que se pode exercer de duas formas: por definição conciliar e por definição do Papa, falando ex cátedra. Na primeira forma, são os bispos que, reunidos em um conselho plenário ou ecumênico, em união com o Papa, que deve aprovar as decisões. Proclamam a verdade contida na revelação. Assim, se deu no Concílio do Vaticano I, a respeito da infalibilidade do Papa, tendo o Papa, naquela época, Pio IX, se abstido expressamente de exercer influência sobre os demais padres do concílio. E na segunda forma, é o Papa quem decide pessoalmente, como doutor supremo de toda a cristandade, tratando-se de uma questão de fé ou de moral, cuja decisão exige a submissão de toda a igreja. Disse que ele fala então do alto de sua cátedra, de sua cadeira, do seu trono, enfim, fala ex cátedra. Né? Então, a infalibilidade pontifícia não significa onisciência, nem infalibilidade pessoal ou impecabilidade do Papa. Significa somente a impossibilidade para o vigário de Jesus Cristo na Terra de se enganar, graças à assistência do Espírito Santo, quando interpreta solenemente uma verdade de fé ou de moral. Um dos exemplos clássicos é a definição solene do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Né? Em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX, depois de consultar os bispos do orbe, proclamou solenemente como doutrina revelada por Deus e devendo ser acreditada por todos que Maria, desde o primeiro instante de sua existência, foi preservada de toda a mancha original pelos méritos de Cristo. Então, as definições pelo magistério extraordinário têm geralmente, por fim, refutar doutrinas errôneas ou desviar perigos existentes para a fé. Para viver a doutrina católica em sua plenitude, é preciso aurir na fonte viva da fé que corre na Igreja Universal. Deve-se viver com a Igreja, sobretudo, pela participação em sua liturgia. E isso, né? Eis a conclusão que se impõe. O magistério infalível da Igreja é a regra imediata de fé. Encontramos nele o próprio Cristo. Até porque ele diz, né? Em São Lucas: quem vos ouve a mim, ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Né? E é impossível estar alguém em comunhão com Cristo sem submissão ao magistério da Igreja. Certo? Porque assim, é submetendo-se ao magistério da Igreja que se submete a Cristo. Ok? Fontes da fé. Cristo confiou todo o depósito da fé, da revelação, à Igreja, que o transmite aos homens pela torrente vivificadora da pregação infalível da doutrina. Essa comunicação da verdade é feita de várias formas. Parte das verdades reveladas foi escrita sob a inspiração direta de Deus pelos apóstolos, ou seus discípulos, que é a Sagrada Escritura, a Bíblia. Uma outra parte só foi transmitida oralmente, é a sua tradição.
como na escritura e na tradição, tal como esta se encontra, por exemplo, nos escritos dos padres da Igreja, o magistério da Santa Igreja tem aurido sua doutrina, né, e chamadas, né, de as fontes da fé, na Bíblia e a tradição. A primeira na ordem cronológica é a tradição, ok? Porque assim, a fé existiu antes que houvesse escritura, antes da Bíblia, e houve uma fé cristã antes dos escritos do Novo Testamento. Estas fontes foram, com a própria revelação, confiadas à Igreja, que as guarda, garante e interpreta de modo infalível, com a assistência do Espírito Santo. Ok? Então, assim, com relação a outra, né, a Escritura. Bom, a Escritura, a Bíblia, segundo a doutrina da Igreja, é inspirada, isto é, composta sob influxo ou inspiração do Espírito Santo. E temos aqui algumas considerações da Igreja, né, como, por exemplo, seja anátema, ou seja, excomungado, quem não olha como sagrada a Escritura inteira, com suas diferentes partes enumeradas pelo Concílio de Trento, ou quem nega seu caráter inspirado por Deus, como conclui o Concílio Vaticano I. Então, assim, a expressão inspirado é usada pela própria Sagrada Escritura, como afirma São Paulo, né? Toda a Escritura divinamente inspirada é útil para ensinar. Lá ele diz em Timóteo, né? Isto, segundo definições do Concílio Vaticano I, significa mais do que a ausência do erro, pela assistência do Espírito Santo, certo? O venerável Papa Leão XIII, em sua encíclica Providentissimus, 18 de novembro de 1893, a explica mais detalhadamente como uma influência positiva exercida por Deus sobre a inteligência, a vontade e a imaginação do escritor sagrado, de quem escreveu a Bíblia, né? Fazendo-o escrever o que Deus quer, sem entretanto lhe ditar os termos, sem lhe ditar as palavras, certo? Então a inspiração não compreende necessariamente uma revelação. Para se fazer uma ideia justa, é melhor repetir as comparações já usadas pelos antigos padres da Igreja, como Atenágoras no século II e Gregório Magno no século VI, e depois deles por São Tomás de Aquino em 1274 e o Papa Leão XIII, tá? Entre Deus e o autor sagrado, há semelhança de relação como entre o escritor e sua pena, segundo São Gregório. Para Atenágoras, entre o tocador de flauta e sua flauta. Então, no caso, o tocador de flauta seria Deus e a flauta, o escritor da Bíblia. E entre a causa principal e a causa instrumental, para São Tomás de Aquino e o Papa Leão XIII. Tudo bem? Então, a Sagrada Escritura é obra divina e obra humana. Nela se encontram os vestígios de Deus e de cada escritor com seu temperamento pessoal. Todas as partes, todos os fatos narrados, todas as ideias expressas, tudo é inspirado. De maneira que todo erro, mesmo fora do domínio da fé e da moral, está excluído da Sagrada Escritura, porque Deus não poderia ensinar erro algum. Então tudo que está na Bíblia é a mais pura verdade. Não há mentira alguma, pois a Bíblia nunca se contradiz, pois Deus foi o seu autor. Ok? Bom, o que é necessário é examinar de perto cada uma das afirmações para estabelecer exatamente o que ela quer dizer. Em geral, a Escritura não quer certamente tratar de verdades naturais, como são as ciências naturais ou a história. Nestas questões, ela se adapta à ideologia daqueles a quem se dirige. Então, se um pregador começa com seu sermão com estas palavras: meus irmãos, quando por uma bela noite olhais o firmamento e contemplais as estrelas no seu curso em volta do globo terrestre, ninguém vai julgar que aqui se trata de uma aula sobre o sistema de Galileu, né, da rotação da Terra ao redor do céu.
Então é evidente que não se trata de exposição científica. Acontece o mesmo com a Sagrada Escritura. É preciso ver o objetivo procurado pelo escritor. Então se deve diferenciar, mesmo a forma poética, por exemplo, no livro de Jó, dos fatos históricos narrados. Ok? Bom, e como outra fonte de fé, nós temos a tradição. Né? A tradição ela compreende aquelas verdades reveladas que Cristo ensinou e que os apóstolos pregaram sem consigná-las por escrito, ainda que isso mais tarde tenha sido feito. Então a tradição é absolutamente necessária, não só por causa da própria escritura, pois sem ela não se poderia saber quais os livros inspirados, como também por causa da interpretação da escritura, que deve ser tradicional. Mas isto não quer dizer que na interpretação não possa haver progresso. Né? A tradição ainda deve ser considerada como nova fonte de revelação, independente e ao lado da Bíblia. É mesmo a primeira cronologicamente, como já dissemos, porque nem de longe foi escrito tudo quanto os apóstolos ensinaram. Assim, o dogma da Imaculada Conceição só pode ser estabelecido com inteira certeza segundo a tradição, e não pela Sagrada Escritura, não pela Bíblia. Resumindo, a tradição é a vivificadora torrente de fé que corre na Igreja, e nela está incluída, de certo modo, a própria Bíblia.